A conquista do título italiano pelo Napoli deixa várias lições para quem acompanha campeonatos de pontos corridos e acha que tudo se resolve em poucas rodadas quando uma equipe abre vantagem. É o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, por sinal, em algumas projeções que eu considero absolutamente infantis até, com relação ao que vai acontecer na Série A, dependendo do resultado do clássico desse final de semana entre Palmeiras e Flamengo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code que você pode visualizar em sua tela. No SofaScore você tem acesso a farto conteúdo e pode verificar, por exemplo, toda a campanha do Napoli, campeão italiano pela quarta vez, quem fez mais gols, o mapa de calor, o desempenho de cada jogador e de todos os times da Série A do Calcio. E também mais de 2.500 atletas do futebol brasileiro, um número incomensurável do futebol pelo mundo. O SofaScore é um aplicativo que não pode faltar no seu dia a dia, é ele que vai te deixar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no futebol e em outros esportes também. Então faça o download do aplicativo, link no primeiro comentário fixado ou do QR Code que você pode visualizar na sua tela. O SofaScore apoia o jornalismo do canal. Bem, o título do Napoli depois de uma disputa acirrada, uma disputa tremenda com a Atalanta boa parte do campeonato, com a Inter até a última rodada, passou à frente da Inter na reta final do campeonato, quando a Inter, até dividindo um pouco atenções com a Liga dos Campeões, vai decidir contra o PSG no sábado da semana que vem, dia 31, em Munique, na Alemanha, o título europeu. O Napoli aproveitou, passou à frente, deu uma escorregada no final, a distância diminuiu, mas conseguiu, vencendo o Cagliari na última rodada, com gols de McTominay e Lukaku, definir a conquista do título italiano pela quarta vez. Ganhou duas vezes, primeiro lá na época de Maradona, ganhou há 2 temporadas e agora novamente. Eu conheci a cidade de Nápoles no ano passado, estive lá antes de viajar para Londres, onde fizemos a cobertura da final da Liga dos Campeões, quando o Real Madrid foi campeão em cima do Borussia Dortmund. Fui ver o último jogo da temporada no estádio Diego Armando Maradona, a torcida muito revoltada, muitos protestos em função de uma temporada muito ruim, com goleadas sofridas, na temporada seguinte ao do título número 3 da história do Napoli na Série A da Itália. E o time se recompôs, foi campeão com o Antônio Conte. Antônio Conte, um técnico campeão pela Juventus, pela Inter e agora pelo Napoli. São 3 times italianos diferentes com os quais ele ganha a primeira divisão e também campeão pelo Chelsea na Premier League. É um técnico temperamental e eu acho que o temperamento dele é o que gera o copo meio cheio e meio vazio. Meio vazio nos momentos em que ele briga com todo mundo. E meio cheio na hora que ele consegue, com aquela energia que tem e muito conhecimento de futebol, sabe montar uma equipe, sabe montar um sistema defensivo, ele consegue realmente contagiar os jogadores e fazer com que a equipe seja muito competitiva. E perdeu, inclusive, o Napoli na janela de contratações do começo do ano, de janeiro, né, do inverno europeu, o Kvaratskhelia, o jogador da Geórgia, que foi para o PSG, que vai decidir, inclusive, contra a Inter, a final da Liga dos Campeões, uma venda fantástica. O jogador custou cerca de 10 milhões de euros, foi vendido por 7 vezes mais, um pouco mais até do que isso. Ou seja, um ótimo negócio, mas que enfraqueceu a equipe. Ainda assim, o Napoli manteve o pique da remada, foi competitivo, ganhou o campeonato, arrancou para a liderança e conquistou o título. Isso mostra que, e a gente tem que aprender isso no Brasil, gente, campeonato de ponto corrido não se define na rodada número 10. Então, domingo, se o Palmeiras vencer o Flamengo, abrir 7 pontos, será uma ótima vantagem para esse momento da competição, mas tem tanta coisa para acontecer, mais 28 rodadas. Será que o pessoal não aprendeu nada? No ano retrasado, o Botafogo parecia campeão e perdeu o título. No ano passado, parecia o Palmeiras campeão, foi o Palmeiras que perdeu o título. Um para o outro. Em 2022, o título parecia do Botafogo, deu aquelas derrapadas no final, o Palmeiras campeão. No ano passado, o Palmeiras tinha tudo para ser campeão. Jogou contra o Botafogo numa terça-feira à noite, em São Paulo, pelo empate e foi derrotado. E o Botafogo na quarta tinha que viajar para a Argentina para no sábado decidir a Libertadores com o Atlético Mineiro. Tudo contra o Botafogo naquele momento, o Botafogo foi lá e venceu em São Paulo. Então, de onde as pessoas tiram que, não, se o Palmeiras vencer, não é campeão, vai ter uma vantagem muito grande. E outra coisa, quem disse que o campeonato se resume a Flamengo e Palmeiras? Não tem nada disso. Então é preciso ter um pouco de paciência e perdermos essa mania de querer descobrir o que vai acontecer antes do final do filme, né? É um exagero, mais ou menos como se você chegasse no cinema e perguntasse para quem sai da sessão anterior como é que o filme termina. As pessoas têm uma mania no Brasil de querer saber o que vai projetar e querer saber o que vai acontecer num campeonato que está só no começo. Agora, domingo que seja um bom jogo, né? Entre Palmeiras e Flamengo. No ano passado, os dois abraçaram 0-0, Tite contra Abel Ferreira. Os dois times não buscaram a vitória, foi um jogo muito ruim. Tomara que dessa vez seja uma partida diferente. O empate é bom para os dois. Para o Flamengo não permite o Palmeiras abrir vantagem. Para o Palmeiras manter uma boa vantagem. Desconfio que não vão ser times tão ousados assim não. Tomara que eu esteja enganado. Mas aconteça o que acontecer, não define nada. Muita coisa ainda vai acontecer. As equipes passarão por transformações para melhor ou para pior na janela do meio do ano, dependendo do mercado da bola, das contratações. Então,
muita calma nessa hora. E parabéns ao Napoli, né? Eu estive lá, como eu disse, no ano passado, uma cidade que vive o futebol, respira intensamente o seu clube. É um clube que mexe com os corações dos napolitanos e reverencia Diego Armando Maradona, que foi quem, numa época em que ele era o melhor jogador do mundo, ele foi para o Napoli, quando o Napoli nunca tinha sido campeão, era um time até meio que sempre sofria com preconceito, essa coisa toda, não era tão competitivo, e colocou o Napoli no mapa da bola, ganhando o título italiano, ganhando o título internacional na UEFA, sendo um time reconhecido mundialmente a partir de sua passagem por lá. Se você andar por Napoli alguma vez na sua vida, se você não conhece a cidade, você vai ficar impressionado. O Maradona está em toda parte, é uma coisa impressionante como ele é reverenciado, como em todos os cantos a imagem dele é lembrada e como se veste a camisa 10 com o nome de Maradona até os dias de hoje. Inclusive por quem nem imaginava vir ao mundo quando ele brilhava no gramado do estádio São Paulo, que passou a ter o nome Diego Armando Maradona, em homenagem ao craque Adios, como ele é chamado na Argentina e também lá em Nápoles, tempos depois. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore, faça o download do aplicativo, link no primeiro comentário fixado e também no QR Code que está na sua tela, então não deixe de fazer o download do SofaScore. E teremos live nesse domingo, depois do jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, aqui no canal, e eu conto com a sua audiência. Valeu e saudações.